Pop não poupa ninguém. Fala, galera! Começa mais um episódio do DG Pop e esse é o de número 2. E eu aqui, o André Lourenço, começando esse episódio. E como diria o Morfeu, é necessário que o Neo cresça e que eu diminua. Opa, não, peraí, eu acho que eu confundi alguma coisa aqui. Eu sou o Wellington e na vida real a única pílula que tira alguém da Matrix é o conhecimento. Então, galera, como vocês viram na nossa vitrine, o nosso título de hoje é Matrix. Eu escolho acordar e hoje, além de mim e do nosso querido Wellington, nós temos dois especiais convidadíssimos que não existem nesse mundo, que eles estão aí, palmas para eles! Oh! Meu nome é Jean Lobato e não fui eu que escolhi a minha pílula. Não foi você não? Não fui eu não. Quem será que foi então? Depois vocês Tô vão ver. curioso pra saber. Fala, galera do DG Pop, é um prazer estar aqui, eu sou o Rafael Pavanello e nós hoje vamos te mostrar a porta, mas vocês é que vão ter que atravessá-la, olha só. A porta é estreita? A porta é larga. Não, a porta é larga, o caminho é estreito. Pouca vala aí, pouca vala. André, mas assim, é um prazer estar aqui, né, no projeto do DG Pop. A galera que Mas acompanha... você não tá aqui, você não existe. Na verdade, eu sou só uma projeção da sua mente, né? Então. Mas agradeço aí o convite, é muito bom estar gravando esse episódio aqui com vocês. Eu também fico muito feliz aí pelo convite, né? Já que nós é da outra equipe, né? Nós é do DG Teologia, né? Mas estamos aqui hoje fazendo essa participação especial aí. E como o Rafael falou, muitas vezes nós somos um programa mal feito, né? Mas vamos lá. Você viu aí, o G tá cheio de sigla, né? Nós somos do DG Teologia, nós somos do DG não sei o que, nós somos do TPG, PTPG, DG, PTPG. Não é, cara, é muito partido na cabeça, então... Não falando que é do PT, tá ótimo. É, não sei se do MST, ST, PG, PG, TJ, né? Não, se Mas, tem DG tá ótimo. Ó, então aproveitando que vocês estão falando isso aí, já se preparem para uma próxima gravação, galera, porque hoje exclusivamente não, hoje especialmente nós vamos gravar e se restringir ao primeiro filme do Matrix. E se nós vamos se restringir ao primeiro filme do Matrix, nós vamos gravar muito provavelmente sobre o segundo e o terceiro filme do Matrix. A gente ainda só não decidimos se vamos gravar separadamente os dois próximos filmes ou se vamos gravar os dois filmes juntos. Mas o que nós já sabemos é que tanto o Rafael e o Jean não existindo, eles vão gravar com a gente, né não, Wellington? Verdade, concordo. Pessoal, também aqui, ó, para refrescar a memória, já que o nosso primeiro episódio faz muito tempo que foi ao ar, e eu já queria pedir desculpas desde já. Nossa ideia não era demorar tanto tempo para soltar o episódio. A nossa ideia é que o nosso episódio seja em torno aí de um espaço de uns 3 meses, no máximo 4. Numa dificuldade muito grande entre 6 meses, mas a ideia num esforço muito grande aí de 3 meses, tá? Então esse ficou uma distância muito grande. Então, para refrescar a ideia do nosso projeto, a nossa ideia do DG Pop é utilizar a cultura popular pra gente gravar e tirar princípios dessa cultura para falar a respeito das coisas de Deus, a respeito de princípios bíblicos, a respeito da vontade de Deus, a respeito do evangelho de Deus, né? Então pegar verdades bíblicas dentro de algum tipo de entretenimento, como filmes, séries e desenhos, e gravar sobre. Nosso primeiro episódio nós falamos sobre a série de uma maneira geral, né? Até onde a série foi do The Walking Dead, né? Tiramos a questão dos paralelos das comunidades. Esse agora nós vamos estar falando do Matrix, vamos dar uma continuidade sobre o Matrix. Futuramente nós queremos falar também sobre a questão de alguns animes. Nosso querido Jean já está preparando uma excelente pauta para falar sobre um anime aí também. Nós estamos preparando para gravar bons assuntos para vocês, né? E uma base que nós temos aí é do grande teólogo João Calvino, que ele diz o seguinte: visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porque o mesmo procede de Deus. Então, com base nisso, independente de quem fale alguma verdade, essa verdade ela
procede de Deus. Sendo assim, nós podemos pegar assim filmes, séries, qualquer tipo de entretenimento e poder tirar boas coisas, bons princípios para a glória de Deus. Então, essa é a nossa ideia e esse é o nosso projeto e é isso que nós queremos fazer, tá ok? Então, bora lá para o nosso segundo episódio. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Então, pessoal, vamos lá dando início ao nosso episódio aqui. Antes de tudo, já que nós vamos falar de Matrix, o que nós poderíamos dizer, ou como nós poderíamos definir o que seria a Matrix, meus queridíssimos? Olha, André, na verdade, assim, né? Nós temos a definição original, né? Que é aquilo que o filme queria passar, porque Matrix tem influências de várias formas, né, cara? Se a gente for ver, não só o que a gente vai tirar de lições do cristianismo, mas tantas questões filosóficas, de outros filmes, questão de filosofia, distopia, um monte de coisa. A Matrix, o filme em si, ela aborda muita coisa, né? Eu entendo que originalmente a Matrix, na verdade, ela era tipo uma simulação de computador, né? Que garantia ali que os seres humanos fossem, de certa forma, pacificados para que os robôs pudessem se alimentar da sua energia. Porque a história do filme é que teve lá um processo de... os humanos criaram uma inteligência artificial, e essa inteligência ela acabou se voltando contra a humanidade, né? E essas máquinas, elas dependiam da energia solar ali para sobreviver. E aí os humanos, então, eles começaram a poluir a atmosfera terrestre, né, no intuito lá Eles disseram, eles riscaram o céu, né? Isso, na ideia de poluir, né, a atmosfera para que não houvesse mais a luz solar. Consequentemente, isso faria com que as baterias das máquinas deixassem de funcionar. Essa era a ideia. Só que as máquinas, elas se readaptaram. E aí eles passaram a utilizar baterias geradas a partir do calor do corpo do ser humano. Então os seres humanos foram escravizados, né, para que pudesse gerar energia para manter essas máquinas funcionando. E aí então foi criada a Matrix para que pudesse manter esses seres humanos escravizados sob controle. A questão reprodutiva do ser humano, né, eles acabam cultivando o ser humano, parece uma planta, né, onde eles cultivam o bebê, catam e depois colocam na cúpula lá para que poder ser uma bateria humana, né. Então é bem interessante essa parte, se for ver, da questão de Matrix, né. Como o Rafael falou, né, é um mundo irreal, né, é só um mundo simulado pelos computadores, né, aonde eles tentam fazer a civilização viver da melhor forma correta, né. E o mais legal de for ver isso, que a primeira Matrix, eles tentam fazer uma Matrix perfeita, né, sem violência, sem nada, né, e eles não conseguem, porque os seres humanos são corruptos mesmo, né, e eles acabam dando errado, assim, eles refazem a Matrix novamente, né. Cara, isso é inteligente, isso é interessante, né, que eu lembro dessa parte do filme, que eles tentaram fazer como se fosse um lugar perfeito, né, Jean? Sim, como seria o Jardim do Éden, né? Mas... E aí deu pau. Deu bug, né? Deu bug. Deu tela azul na Matrix. E aí eles têm que reproduzir como que se fosse com o que aconteceria de verdade, né? Como seria se desse sequência à humanidade. E se eu não estou enganado, eles têm que voltar fazendo a Matrix, sendo quando antes das máquinas tomarem forma, tomarem o controle, que na verdade foi em 99, né? Se eu não estou me enganado, mais ou menos foi isso daí. Se eu não me engano é isso mesmo. Foi, né? Mas o filme se passava, acho que em 2199, se eu não me engano. Era 2000 e lá vai cacetar. Isso aí. Só que aí eles teve 100 anos já de guerra, né? Que eles não conseguiam contar, né? Na verdade, eles não tinham exatidão porque eles não conseguiam mais contar. Mas assim, eles conseguiram, depois de dar essas pane aí no sistema, que as pilhas, as baterias, ou as pessoas morriam lá porque não podia ser perfeito. Aí até eles falam assim, então vamos reproduzir na verdade onde foi o auge da humanidade. O auge da humanidade tinha sido 99. E você vê, né, que nem num software de programa o ser humano consegue ser perfeito, né? Incrível, né? É interessante que, é claro que isso vai ser
falado mais lá no segundo filme, a gente então vai talvez abordar isso aqui, mas o arquiteto vai deixar bem claro que, na verdade, já está na 6ª versão da Matrix, né? E de várias formas ele tentou reconstruí-la, mas quando ele... É interessante que né, falou que já de 100 anos, basicamente, é nessa guerra entre os seres humanos que sobraram, que moram ali na cidade de Zion contra as máquinas, mas de certa forma o arquiteto ele fala pro Neo que toda vez a Matrix ela era reprogramada, na verdade, com um número limitado de pessoas para viver novamente em Sião, e eles começar de novo, parece que era um ciclo muito igual assim que acontecia. Eu fiquei bem mal explicado pra mim, acho que eu vou ter que até que assistir de novo pra entender melhor isso aí, mas quando você viu isso daí? No Reloaded, né, que quando o Neo tá conversando, a primeira vez que ele tá conversando com o arquiteto. Ah, tá, mas é isso aí só nos próximos episódios. Eu ia corrigir o Rafa falando que não tinha nenhum arquiteto no primeiro, mas já tá explicado. Ô, Rafa, você tá indo muito além, hein? Por isso que eu falei que fazia parte do segundo, que a gente não ia adiantar isso, mas é só pra tratar dessa questão das 100 anos de guerras aí, que a gente vai falar depois. Então aproveitando o ensejo, como o filme explica o filme, entenderam? Jogadinha aí? O filme explica o filme, entendeu? Isso aí chama hermenêutica da Matrix. O Morfeu explica o que é a Matrix. Ele diz o seguinte: a Matrix está em todo lugar. É tudo que nos rodeia, mesmo agora nesta sala. Você pode vê-la quando olha pela janela, ou quando você liga a sua televisão. Você pode sentir isso quando você vai para o trabalho, quando você vai à igreja, quando você paga seus impostos. É o mundo que foi colocado diante dos seus olhos para cegá-lo da verdade. Então essa é a definição que o Morfeu dá para o Neo, né, quando ele está explicando para ele o que seria a Matrix. Até o pagar imposto é em real, né? É em real? Em real, você quer dizer? É a moeda? Então. Então, assim, já que a gente conseguiu definir o que é a Matrix para o filme, vamos agora fazer um paralelo, o que seria a Matrix, traçando um paralelo com a questão, sei lá, bíblica ou espiritual? Bora lá, então. Vamos tentar. Bora lá? Então bora lá. Que rufem os tambores. Olha, vamos pensar o seguinte, se nós estamos entendendo que os seres humanos estão, agora falando na realidade do filme, né? Os seres humanos, eles estão escravizados e eles, de uma certa forma, a mente deles está fechada, os olhos deles estão fechados para a realidade, que é a vida real, fora da Matrix. No mundo espiritual, a Bíblia, nós aprendemos bastante a respeito da vida antes e pós-conversão. Principalmente no nosso meio, que é o meio reformado, nós entendemos que há uma regeneração do Espírito Santo na vida do verdadeiro crente, que passa a tirar as escamas dos olhos, né? Tira essa capa da mente dele, onde ele passa agora a enxergar realidades espirituais. Nós poderíamos comparar a Matrix como as pessoas que estão escravizadas ali na Matrix, alimentando aquelas máquinas, são da mesma forma aqueles não convertidos, aqueles que ainda não foram acordados para a realidade espiritual. Seria mais ou menos isso, eu acho, né? Eu consigo fazer outro paralelo também sobre isso, né? Eu penso também naqueles que pensam que são convertidos, estão dentro das igrejas, mas as igrejas não ensinam a verdade, então eles estão dormindo para Cristo porque eles não conheceram a verdade ainda, a verdade bíblica. Cara, um negócio que eu achei bem interessante no filme foi que mesmo... Eu não lembro o nome do personagem agora. Foi aquele lá que traiu todos eles lá, que tentou matar lá na nave. É o Judas. É o Cypher. É o carequinha. É o Judas, traidor. Mesmo é o tesoureiro da galera lá. Deixa eu falar! Deixa eu falar! Meu Deus do céu, você já deu a dica, senão eu fico louco! Então, mesmo ele conhecendo a verdade, você viu que ele acabou traindo a equipe dele inteira pra poder voltar pra uma ilusão, né? Pois e fazendo um paralelo com o mundo real aqui, entre aspas, o nosso, né? Pode acontecer isso também. Sim, com certeza. Eu enxergo a Matrix, né, nesse paralelo como o nosso sistema de mundo caído. É o mundo sistêmico, pecaminoso, o mundano, né, que a gente chama, o que jaz no maligno, onde as pessoas sem Deus, as pessoas que não estão em Cristo, vocês já meio que falaram isso, né, elas estão mortas em seus delitos e pecados, elas não têm ligação e não têm conexão com Deus, elas não têm como se religarem com Deus sem uma ajuda, porque afinal elas não têm nem como ressuscitarem
sem uma ajuda, né? Então elas estão mortas, elas estão num estado de sem consciência nenhuma. Então elas estão inertes. Então elas estão presas e elas não têm o que fazer. Elas vivem em um sistema que não existe, elas vivem em um estado vegetativo e elas vivem como uma fonte de alimentação para um mundo mal, que a única coisa que esse sistema quer é se autopropagar. Ou seja, é dar continuidade para sua maldade e para sua perversidão, entendeu? E é legal, André, que no filme o Morfeu e a sua equipe, eles são, tecnicamente, eu poderia dizer, são agentes para poder acordar as pessoas da Matrix, certo? Nós vamos falar disso aí. Elas não acordam sozinhas, basicamente. Justamente. Elas não têm capacidade de acordarem sozinhas, então é preciso um agente, é preciso um intermediário para, tanto que no decorrer do filme, Morfeu vai falar que faz tempo já que ele está procurando o Neo, né? Faz tempo que ele está procurando, então provavelmente ele já acordou várias pessoas, inclusive a equipe dele. Sim, claro. E é legal você ter tocado no assunto, porque a nossa realidade espiritual é da mesma forma. Todos nós estamos mortos, todos nós estamos lá, naquele lamaçal, afundados, alimentando esse mundo, até que então nós somos chamados então para essa realidade espiritual, né? E isso segue para a próxima etapa, onde eu gostaria de falar, que está relacionado com dentro da Matrix, a gente está conectado a esse mundo de tentações e pecados num mundo morto, né? Num mundo caído, onde que as pessoas, que nem o Hélito falou sobre o Cypher, né? Cypher. Onde o Cypher, ele tava tão corrompido e tão pervertido que ele já não via mais a vantagem de ter sido liberto, né? Ou supostamente liberto, né? E ele queria voltar para aquele modo de inércia, porque lá ele não sentia a dificuldade, não sentia o peso da liberdade, não sentia a dor, não sentia nada. Ele queria simplesmente degustar o bifinho dele lá, o contrafilé dele lá, a picanha dele lá, né, Jean? Isso aí. Em um paralelo aqui com a gente, ele meio que sentiu falta do pecado, né? Isso. Ele não tendo resistência. Ele sentiu falta de cair em tentação. Na verdade, o Cypher, ele mesmo declara que ele se arrependeu desde o primeiro instante em ter tomado a pílula vermelha, né? Ele se sentiu forçado, né? Parece que ele não teve a escolha. Isso. Ele se sentiu induzido. E ele culpava Morfeu de não ter explicado pra ele antes, né? Isso. Ele falou assim, aí. Morfeu devia ter me explicado antes de eu tomar a pílula. Eu preferia ter tomado a outra e acordado na minha cama sem saber de nada, né? André, se você me permite, cara, eu até tenho uma questão, uma situação da minha vida, que um colega meu, uma vez conversando com ele me disse assim, falou, olha, eu tava tentando explicar pra ele uma realidade bíblica e ele me falou assim, não quero saber não. Eu falei, como assim? Ele, não, eu prefiro não ter o conhecimento pra não ter do que ser acusado. Interessante, né? Eu acho que cai nesse conceito, tipo assim, olha, eu não quero sentir nem o peso da realidade, eu não vou aguentar, então é melhor que eu nem saiba, pra que eu não tenha com o que pensar. Esse meu colega decidiu ficar e tomar a pílula azul, essa é a verdade. É uma desculpa, né? Não, mas olha que coisa, tem alguns talvez sejam, não tô falando da condenação eterna, mas alguns talvez sejam inocentados da culpa pela ignorância. Mas e aqueles que escolhem a ignorância pela ignorância não tem do que ser inocentados? André, peraí, o que você tá falando? Não, tô falando dessa questão, tô falando assim, que enquanto você é ignorante, você não tem culpa pela sua ignorância, ok? Eles são desculpáveis mediante a ignorância que eles se apresentam naquele momento. A partir do momento que você não tem mais a ignorância, que você adquire conhecimento sobre algo, você é julgado a partir do conhecimento que você tem. Isso. Certo? Esse caso do seu amigo aí, ele já não é mais, ele já se torna indesculpável porque ele quis a ignorância. Mas não entende? É o Cypher, cara. Ele também decidiu pela ignorância. É isso que eu tô querendo dizer. Ele não tem mais o artifício da ignorância. Ele já deixou de ser ignorante quando ele preferiu a ignorância. Inclusive, uma das falas dele é essa. Entendi. Ele fala lá e fala, olha, ele tá comendo ali, sentado com a gente na mesa, e ele chega à conclusão, ele fala, olha, nossa, a ignorância é uma bênção. Então... Não, mas a ignorância, mas aí eu concordo. A ignorância é uma bênção, desde que ela seja ignorância. No caso dele já não era mais. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Quando a ignorância se torna uma escolha, ela não é mais ignorância. É isso que eu tô querendo dizer. A partir do momento que você tem
uma escolha entre o conhecimento e a ignorância, aquilo não é mais ignorância, cara. Entende? Sei lá, eu acho que ainda é, porque o cara não vai saber da verdade, né? Não, mas ele tem a opção de sair da ignorância pra verdade. Ele fica ali naquele estado. Ele justamente, mas aí ele já é culpado por aquilo. É isso que eu tô querendo dizer. Eu concordo. A falta da culpa, a desculpa para o ignorante é ele estar na ignorância. Você só está na ignorância quando você não tem como sair dela. Quando você é apresentado a pílula do conhecimento e a pílula da continuação da ignorância, não há mais ignorância, porque você escolheu. Entendeu? Enfim, a gente já tá muito filosófico aqui já. Mas embarcando o que vocês estavam falando, dessa questão do Cypher lá, ele foi anunciado que Neo poderia ser o Messias, né? Como ele viu Neo nos testes sendo algo diferente do que o normal quando as pessoas vão fazer o teste. Então a própria tripulação já suspeitava que Neo seria o Messias, né? E mesmo agora que eles todos caíam no primeiro pulo, lembre-se disso, né? Sim, todos caem. Mas na hora que ele tá lutando com o Morfeu, ele vence uma hora o Morfeu. Então, quer dizer, ele é mais rápido, né? Então, tipo assim, seriam uns atributos pro Messias. E o Cypher vendo aquilo, ainda ele quis ter ignorância de não querer saber, de não conhecer, né? Vendo os atributos corretos, né? Então, mas aí é isso que eu tô querendo dizer. Ele não tava mais sendo ignorante. Porque ele já tinha ele já tinha buscado conhecimento. Lembra lá de quando a gente discutiu num episódio nosso do Teologia, que a gente tava falando sobre a questão de Hebreus, se eu não me engano era a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não era mais a questão de apostatar da fé, porque eles já tiveram o conhecimento, eles já buscaram conhecimento, eles tiveram o conhecimento da verdade, viveram na verdade e mesmo assim decidiram que eles não queriam a verdade. Foi o caso dele, certo? Então não é ignorância isso daí. Não, ele não é ignorância, ele buscava a ignorância, entendeu? Ele buscava voltar novamente ao estado de morte, de pecado e do desfrute da tentação, porque ele não queria mais sofrer na liberdade. Sim. Porque bem a gente sabe que não é 1000 maravilhas viver o evangelho. Bem a gente sabe que viver em Cristo, viver para Deus, não é as 1000 maravilhas que se pregam em muitas igrejas hoje. Que viver para Deus tem o seu estado penoso, por isso que tem que perseverar até o final, né? E ele não estava disposto disso daí mais, entende? E você vê que ele fala assim, ele fecha o acordo lá com a gente, né? Eu vou dormir, vou acordar e não vou lembrar de nada. Com a gente não, com você, filho, comigo não. Com a gente juntos. Will Smith. Comigo junto não, eu não tava lá, eu não, tô fora. Ele fecha o acordo com o Smith, né? Justamente... Será que esse acordo ia ser verdadeiro? Lógico que não. Porque o filme não fala, né? Não poderia ser. Não ia ser. A gente vai chegar numa conversa, no nosso decorrer aqui da pauta, que essa conversa vai deixar claro que ele não teria como voltar. E nesse caso o Smith estaria fazendo o papel do diabo, né? Prometendo algo que não pode ser cumprido, né? Justamente. Não tem como retornar. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Já que o Rafa comentou a questão de experiências aí no que a gente falou agora, um próximo item que eu queria discutir aqui seria experiências antes da conversão, ou antes do estado da escolha, né? Que seriam contatos com que nós temos com pessoas antes da gente ter um conhecimento direto com o evangelho. Tem momentos que o Neo teve de certas experiências diferentes dessa vida dele dentro da Matrix, né? Que no caso teve várias. Ele teve a experiência de que ele foi com a experiência com a Trinity no computador dele, uma primeira conversa. Ele teve uma experiência com a Trinity numa festa, já a Trinity já em pessoa lá falando com ele. Ele teve uma experiência também com o Morfeu por telefone. Ele teve uma experiência com o próprio agente Smith lá de uma forma, digamos que entre aspas, meio que sobrenatural lá naquele interrogatório. Então o que vocês acham dessa questão de que antes
antes de de um contato direto e aberto com as verdades do Evangelho, que antes disso nós temos pequenas experiências com pessoas e até mesmo com Deus e com pontos verdadeiros da Bíblia, que nós temos que seriam talvez preparações para um encontro com a verdade direto. Algo que nos prepare para que pudesse facilitar a nossa aceitação para a escolha da verdade. O que vocês acham disso? No caso do Neo, André, pelo menos ali no filme, logo de cara, quando a Trinity está conversando com ele pelo computador e o amigo dele, que chama Choi, né, ele bate na porta, logo de cara ali, o contato que Neo vai ter com esse cara já vai demonstrar muita coisa do filme lá na frente, né, pra ele, na vida dele, que ele vai ter mesmo depois de tomar a decisão dele de tomar a pílula vermelha, né, porque Choi aparentemente é um cliente dele, ele é um programador, né, e ele chega... É um cliente por fora, né? É um por fora, é um cliente porque ele trabalha numa empresa, numa corporação, mas também faz serviços por fora, provavelmente serviços ilegais, né? E Choi ali, ele vai chegar no quarto com alguns amigos ali ele vai receber uma encomenda, um disquetinho, vai pagar 2 pau ali pro Neo. E aí ele agradece, cara, de uma maneira quase que profética. É porque quem viu o filme vai falar o seguinte, ele fala pra Neo assim, olha, você é meu salvador, cara, o meu Jesus Cristo pessoal. Sim. Sensacional, né? Muito legal, porque esse cara já está dando uma pinta daquilo que Neo vai representar no cristianismo, pelo menos. A gente vai falar bastante disso no próximo episódio, né, que você já deixou claro aí pro pessoal. Essa parte do messianismo de Neo a gente vai falar um pouco depois, mas esse primeiro contato já mostra, né, aquilo que Neo seria na realidade do filme. E nós também, se a gente for parar pra pensar, cara, e muitas vezes é necessário sempre um primeiro contato antes de... Porque assim, nós sabemos que a verdadeira conversão ela só vem pelo ouvir da palavra, né? Pela fé que é implantada quando nós ouvimos o Evangelho. Mas antes de ouvir o Evangelho, antes da semente ser plantada, antes da gente tomar a pílula mesmo, nesse caso, muita coisa é feita antes. Vários contatos são feitos. Você conhece um amigo que você... No meu caso, eu tive situações até absurdas, assim, sabe? De ter que escolher entre um currículo e o outro e chamar um amigo que acabou me levando para um outro lugar, que acabou conhecendo outras pessoas, coisas que vão acontecendo na nossa vida, que nos leva finalmente, então, ao objetivo final, que era tomar aquela pílula, né? Eu vejo assim que esse contato, que como ele teve e como acaba acontecendo com a gente, facilita processar a informação que a gente vai receber, no caso. Se do nada chegassem pro Neo e falar, ó, aqui é uma Matrix e vambora pelo telefone, ele ia falar, tá louco, cara. Então, essas experiências que ele foi tendo, desde do pessoal ir no quarto dele, da festa, até a pílula ali, que é quando ele sai, né, da Matrix, isso daí eu acho que facilitou ele a processar toda essa informação. Tanto que ele era cético, né? Até ele entender o papel dele em todo o cerne do filme, ele era bem cético. Sim. Você pode ver que ele só vai pro bar porque a Trinity falou pra seguir o coelho. Então, e essa expressão é que... ver, né? Essa expressão é que convence o Neo. Porque se a gente for ver essa expressão, esse título aí, né, Coelho Branco, ele ficou muito conhecido no Matrix, mas ele é do filme lá do Alice no País das Maravilhas, certo? Né? Sim. A ideia dessa frase, siga o Coelho Branco... Ele faz ela seguir pra entrar no mundo lá encantado. É um convite pra uma nova realidade, né? É você mergulhar no desconhecido, algo que você não conhece, é você correr atrás de algo que você não sabe o que é. É como se você tivesse preso numa realidade e agora você precisa correr atrás então do Coelho Branco para se libertar dessa suposta realidade, né? Para quem gosta. E na hora eu até pensei na questão do platonismo lá, do mito da caverna, conhecido de Platão, muita referência, como eu já falei no começo, o Matrix tem muito essa referência filosófica. Então, quando fala pra ele seguir o Coelho Branco, e ele não tá disposto a sair da casa dele, não, ele tá disposto a ficar lá, mas quando ele vê a tatuagem do Coelho Branco no ombro da menina, aí ele diz, não, beleza, então eu vou sim. Você vê que houve ali um contato que disparou a vontade no coração dele de saída daquela vida dele, porque na verdade o Neo já tinha, quando a conversa que ele vai ter com o Morfeu mesmo vai falar pra ele, olha, é como uma farpa que tá na sua cabeça, que tá ali todo dia te incomodando. Você sabe que existe uma outra realidade, só que você não sabe o que é. Cara, isso é o que o Calvino vai chamar de sensus divinitatis, cara. É muito legal essa coisa que tá no coração do homem. Ele sabe que tem algo além, ele sabe que tem algo mais, mas ele precisa correr atrás do Coelho Branco. Mas muitas vezes ele não sabe o que é. Eu posso falar um pouco também, uma questão pessoal, né? Antes de eu ser evangélico, protestante, né? Eu era católico, né? E fiz minha crisma, né?
terminando a minha crisma, eu ia nas missas normal, mas dentro de mim sabia que aquilo não era o certo, né? Que dentro de mim aquilo tava faltando alguma coisa e eu não sabia explicar, né? E nem sabia onde procurar a resposta, né? E quando foi me apresentado o evangelho verdadeiro, né? Eu não tive luta pra mim poder tomar pílula, que eu vou depois falar sobre isso, né? Mas, tipo assim, então como o Morfeu falou, né? Ele já tinha uma farpa dentro de mim, me cutucando, me falando, me mostrando que aquilo não era o certo, não era o real, né? Que faltava alguma coisa na minha vida ainda, né? É interessante que eu acredito que, de alguma maneira, todos nós passamos por isso. Tô falando que é uma regra e de que não tem gente que tem já o primeiro contato e com aquele primeiro contato a pessoa já se converte. Mas que normalmente acontecem coisas no decorrer da nossa vida que já meio que vai sendo plantado dentro de nós essa semente para o crescimento do evangelho, né? Para facilitar, como a gente já discutiu aqui, para que a gente faça a escolha correta no momento certo. Eu mesmo tive também. Quando eu era criança, meu pai e alguns tios meus me levavam para a igreja, mas no momento onde eu não tinha discernimento, no momento onde eu não sabia escolher o que era correto para mim, mas que com certeza aquilo penetrava dentro de mim numa forma que futuramente iria crescer. E na hora que eu tive que fazer a minha escolha, com certeza eu me lembrei de coisas que eu aprendi quando eu era criança. Então eu acredito que realmente faz muita diferença, sim, essa parte, esses contatos que a gente tem antes de escolher qual pílula se deve tomar, né? E como você citou aí, que você, em certa parte da sua vida você não estava preparado, o Morfeu, ele fala isso também. Várias pessoas ali, hora que o Neo vê, acho que quando ele vai falar com o Oráculo, que entra na casa, não lembro se foi ali, mas o Morpheus, ele fala, essas pessoas, não, voltando, o Morfeu, a hora que eles vão na praça, que eu acho que é a primeira vez que eles entram na Matrix, depois que o Neo sai, ele fala, várias dessas pessoas ainda não estão preparadas para sair daqui, e isso acaba acontecendo com a gente, como você falou, André, como o Jean falou. É isso aí. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Agora, uma das partes mais centrais aqui do nosso episódio, né? Caminhando para a parte central do nosso episódio, o contato com as pílulas, ou o contato com a verdade do evangelho, né? Se a gente já meio que falou das experiências que antecediam o contato com a verdade, nós poderíamos dizer que as pílulas, o momento que o Morfeu ele vai explicar para o Neo sobre a questão da Matrix e para ele fazer a escolha das pílulas, esse momento seria aquela pregação central do evangelho? O que vocês poderiam pontuar sobre isso daí? Eu acho que é bem isso, cara. Morfeu, vamos assim, né, dizer aqui de modo figurado, Morfeu tá apresentando o evangelho pro Neo. Morfeu é um pregador ali que para falar do evangelho para uma pessoa, seja quem for. Exatamente. E ele explica lá a morte de Cristo, ele explica a questão do pecado, ele explica que precisa de um redentor e ele explica a questão acerca da salvação. Exatamente. E aí ele deixa diante do Neo a escolha de aceitar aquilo que ele acabou de explicar ou não. Algo importante nesse diálogo é que Morfeu não revela tudo ainda pra Neo. Várias coisas mais profundas a respeito do que o mundo real vai ser revelado só depois da decisão que Neo vai tomar. E isso nos remete ao evangelho, exatamente, né? Isso nos remete porque na nossa obra de evangelização, nós também não abrimos toda a questão pra pessoa, porque senão a gente despeja informação nela e às vezes não é útil naquela hora, né? Claro. A gente não entra com detalhes da vida cristã, principalmente com relação à questão de justificação, santificação, a glorificação, esses parâmetros da ordem da salvação. Geralmente isso a gente não apresenta de cara para uma pessoa. A gente dá uma introdução mostrando o estado em que ela está e qual é o estado real da situação. E aí tanto a pessoa, porque é irrelevante, né? É irrelevante, porque se ela não fizer a escolha que ela quer seguir nessa vida, é irrelevante ela saber da pós-escolha dela. Não adianta nada. Mas você pode ver que tem uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Na questão da escolha. Agora, tentando explicar a minha entrada, né? Peraí. Música de mistério.
Então, a questão, igual o Morfeu já fala pra Neo, que ele já tinha uma coisa dentro dele que ele tava incomodando, né? Ele. Porque você vê que até no comecinho, lá, né, Neo, ele procura Morfeu também, né? Até que ele tava vasculhando lá se ele achava Morfeu, né? E a grande pergunta minha agora, será que com essa coisa dentro dele já querer descobrir a verdade, será que ele escolheria a pílula pra ele não conhecer o conhecimento? Não, então, no caso do Neo, especificamente, eu acredito que não. Eu acredito que ele escolheria pela pílula certa. Porque ele era um escolhido. Isso, claro. É o que eu trazeria pra nossa vida no cristianismo, né? Quando você tá pregando para os eleitos, pros chamados de Deus, a pessoa não vai falar não. A pessoa não vai querer não conhecer a verdade. Porque dentro dela, ela já tá com essa vontade de buscar a verdade e o conhecimento, né? Na verdade, uma das falas lá... Peraí, mas você concorda que mesmo essas que estão já dentro dela querendo a verdade, mesmo essas escolhem a pílula correta. São elas que fazem a escolha. Isso é importantíssimo. Isso é importante. É importantíssimo. Todos fazem a sua própria escolha, seja pelo sim ou pelo não. Isso mas a escolha já tá dentro dela antes de ela escolher, entendeu? Tudo bem. Na verdade, ela só fez a escolha porque ela já foi acordada antes, né? Vamos dizer assim. Isso. Por isso que a minha entrada foi aquela. Aí é claro que o filme não tá trazendo essa questão cronológica, né? Até porque nós temos o nosso entendimento reformado e tal. A gente tá falando na questão teológica agora, fazendo um paralelo com a nossa questão de aceitar Cristo, né? E como nós vivemos e entendemos com a nossa visão reformada, né? Tanto que a primeira fala de Morfeu pra Neo, quando ele chega e senta lá no sofazinho, que fecha a porta, ele olha pra Neo e fala assim: olha, Neo, eu imagino que você esteja se sentindo um pouco como Alice, né, entrando pela toca do coelho. Veja que ele já falou pro Neo, falou: olha, eu imagino que você esteja, né, procurando a realidade que você tanto sente, que você sabe que existe e você tá em busca dela. E falam que você, eu não sei entender aquele sofazinho não, me dá medo, hein? É do bagulho de tortura, você é louco. E Neo concorda, né? Neo vai falar, não, você tem razão, tal. E é legal, cara, essa conversa dele, o Morfeu vai falar, né, olha, você tem um olhar de um homem que aceita o que vê porque você tá esperando acordar, né? E aí ele fala, né, ironicamente, isso não deixa de ser verdade. Tá fazendo aquela jogada com o Neo, de toda aquela preparação que a própria Trinity, o encontro dele com a Trinity, tudo aquilo que aconteceu. E claro que Neo já tem uma coisa sobrenatural com ele, porque ele viu que o agente tinha implantado aquele negócio dentro da barriga dele, ele viu a equipe do Morfeu tirando, ele já tá com algo ali, que já tá acontecendo experiências com ele, que ele sabe que... Você não viu aquele lance na hora que ele tava conversando com o Smith e a boca dele fica sem boca? Isso, cara, exatamente, é o momento que ele é implantado, né? Mas no pensamento dele era um sonho, né? Ele só acredita que aquilo foi a realidade no momento que a Trinity tira aquele verme lá de dentro do umbigo dele, né? Tanto que a hora que ele... Mas não deixou de ser experiências, né? E Morfeu vai falar pra ele, olha, eu sei exatamente o que você tá fazendo aqui, né? Você sabe de algo, você não sabe explicar o que é, mas você tá sentindo, né? Você viveu a vida inteira, você achando que tá alguma coisa errada com o mundo, só que você não sabe o que é, mas você sabe que tem alguma coisa errada, né? Aí a questão da farpa na cabeça dele e tal, né? Aí o Neo fala, será que é da Matrix que você tá falando? E aí que o Morfeu começa a apresentar, então, você quer conhecer a Matrix? E ele tá com aquela plaquinha de metal na mão girando, até então que ele apresenta então as pílulas pro Neo, né, tomar a decisão. E desde o começo, você pode ver que depois também, que a gente vai falar talvez isso no próximo episódio, tudo envolve muitas escolhas que o Neo vai fazer, e agora também, a primeira parte já do filme que vai introduzir ele nessa questão já é uma escolha que ele tem que decidir, né. E você falando de escolha, você vê ali que basicamente ele toma por si próprio, né? Ele não é forçado. Justamente. Desde o início da pílula, ele dá a opção, ó. Você escolhe o que você quiser. Isso desde aí. O oráculo, depois lá na frente, só também que... o oráculo dá umas possibilidades pra ele. Só que o Morfeu foi muito claro pra ele. Morfeu olhou pra ele e falou, olha, Neo, você é um escravo. Você, como todo mundo, você nasceu num cativeiro, tá? Você nasceu numa prisão. Você não conhece essa prisão. Você não consegue sentir ou tocar. É uma prisão na sua mente, né? Na verdade, ele não tem dimensão de como ele está preso, né? Isso. Veja o evangelho sendo apresentado aqui por Morfeu. Está apresentando algo pro Neo, uma verdade que ele não conhece, e eu tô aqui disposto a te oferecer essa verdade. Se você tomar a pílula azul, você vai acordar na sua cama e vai acreditar naquilo que você quiser. Só que se você tomar a pílula vermelha, até ele faz o trocadilho, né? Aí você vai no País das Maravilhas, eu vou te mostrar até onde vai a toca do coelho. Então tá ali, apresentou as verdades e agora o Neo decide. Que pena só que a pílula era vermelha, né? Pois é, podia ser inverso, né, cara? Podia ser verde e amarela, né? Ai.
Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Bom, então já conseguimos fazer o paralelo aí das pílulas com relação ao Evangelho e chegamos ao cerne, ao ponto central do nosso evangelho. O ponto central. O evangelho segundo o Pop. Segundo a Matrix. Segundo a Matrix. Chegamos ao ponto central do nosso episódio, que é o nascimento, o novo nascimento, ou seja, o nascendo de novo. É interessante que ele pergunta para que é a pílula, né? Aí ele fala que a pílula é justamente para ele ser localizado aonde que ele tá, naquele emaranhado de casulos, né? Isso. Para que eles consigam encontrá-lo, para que ele seja desligado, que na verdade na hora que ele toma um negócio, parece que eles lançam um código no sistema lá, e o Matrix ele vai ver e vai fazer um aborto no Neo, né? O sistema da Matrix vai expelir ele, e aí eles já vão estar próximo encontrando a geolocalização dele, ó, o Google aí, né? E aí vão ir lá para poder resgatá-lo. E aí nesse momento, que é interessante, que olha que coisa bacana, né? Depois dele já ter tido as experiências que ele teve, né? Já aí a gente acredita que trazendo por nosso paralelo, o Espírito Santo já movendo e trabalhando no interior dele, já fazendo esse trabalho interno, e depois já com a pregação do Evangelho, e encontra esse ápice, que é o novo nascimento nessa figura aí desse momento do Matrix, né? E aí é o que é o legal, é que ele não tem, tanto que ele não tem a noção de que depois que ele é expelido lá da Matrix e ele é resgatado, eles levam ele pra nave, pro Nabucodonosor, né? E ele é começado a fazer um tratamento nele pra reconstruir os músculos, né? Isso, por quê? Porque ele nunca usou, cara. É legal, cara, porque ele está ali nesse processo, ele olha pro Morfeu, aí ele fala assim, estou morto. Aí Morfeu fala pra ele, não, muito pelo contrário. Legal essa ideia, né? Tipo assim, olha, o que aconteceu comigo? Será que eu morri? É uma nova realidade? Aí ele, não, agora tu tá enxergando a verdade. Agora essa é a realidade. Na verdade, agora é aquele que nasceu, né? E é interessante que esse trabalho de reconstituição muscular, ainda eu brinquei quando eu tava assistindo o filme, falei pra Camila, né? Falei assim, ó, lá estão fazendo acupuntura nele, né? Tava com um monte de... Eu também pensei nisso na hora. Tava estimulando os músculos e os nervos dele, né? Porque ele nunca tinha usado. Ele estava sendo estimulado porque era como se ele tivesse nascido de criancinha. Então, ele e interessante, fala, né? ele começa, olha, por que ele fala assim, meus olhos doem. Isso, porque você nunca usou. Ô, cara, sensacional, cara. Nossa, o legal é que nós fazemos um paralelo entre o Neo da Matrix e o Neo que acabou de nascer novamente, é a mesma coisa quando nós cristãos aceitamos Cristo, né? Que muitas vezes tudo que nós fizemos de errado, tudo que nós pecamos, aquilo é apagado e nós começamos uma nova vida com Jesus, uma nova vida, né? Que então, tipo assim, dá muito esse paralelo da questão vendo Matrix, né? Cara, eu queria fazer um paralelo também que eu achei que vocês falando dessa parte do filme, que é bem próximo ali, é que o Neo, ele nasceu de novo, né? Mas tem algumas pessoas que estavam ali que já eram, que não foi nascido na Matrix, eles nasceram no mundo real. E trazendo isso para um paralelo nosso hoje, tem pessoas que se convertem ao evangelho e tem pessoas que já nascem na igreja, né? Não tem, não se dizer assim, elas não conhecem a ignorância. Isso eu achei bem interessante, cara, achei bem legal. Que de certa forma no nosso mundo cristão elas acabam tendo que se converter de qualquer maneira, mas eu entendo que assim, elas têm um ponto positivo de não estar mergulhado nesse sistema corrompido, né? Você quer dizer, né? Sim. Já foi separado antes de entrar pro mundo errado, né? Agora, eu vou falar pra você, é muito sugestivo a nave do Morpheus ser chamada Nabucodonosor, né? Tratando aí do rei babilônico que vai escravizar a nação de Israel, depois amando de Deus, óbvio que é um juízo sobre a nação, mas é fantástico, cara, porque os criadores de Matrix são 2 irmãos, ou 2 irmãs, aí você que decide, mas os criadores de Matrix foram muito inteligentes e fizeram muitos paralelos bíblicos, cara, muito mesmo.
Mais sugestivo ainda é ser a última cidade humana existente se chama Zion. É, uma alusão aí a Sião, a Jerusalém, né, cara? Pois é, velho. E, inclusive, tem uma descrição lá na Nabucodonosor, que é Mark 3, número 11. Muitos vão levar isso pro texto bíblico de Marcos 3:11, onde Jesus Cristo está afirmando ser o Filho de Deus. Até porque nós vamos falar disso no próximo episódio, né? Que o Neo também tem uma expressão que ele pode ser chamado de Filho do Homem, aí uma jogada grega com o nome dele, mas é bem legal, cara. Tem muita coisa pra ser pensada no filme, nossa. Essa questão que você falou aí do Mark III aparece no primeiro ou no segundo filme? No primeiro filme, logo que cara, eu não percebi, você acredita? Eu também não percebi, não. Passa bem na tela, assim, ó, tem uma placa escrito Nabucodonosor, aí está escrito uma linguagem diferente. Ah, verdade, e verdade. aí tá escrito assim, ó, Mark 3, número 11, na placa. Eu não percebi isso aí. Eu também não percebi, não. Isso que é bom, mais de uma pessoa ver, né? É. Aproveitando, antes de entrar num outro tópico que tem a ver também com a questão logo pregação do evangelho, novo nascimento, e tem um outro tópico que a gente vai abordar, especificamente logo após o novo nascimento do Neo, que simboliza o novo nascimento de todo aquele que se converte, né, que escolhe o caminho da verdade. Tem uma frase que eu queria discutir aqui brevemente com vocês, que o Neo ele é atordoado com aquelas verdades, assim, logo após ele ser capturado lá e levado pra nave, que ele passa tão mal que ele chega a vomitar, né? O pessoal fala, ele tá entrando em pânico, tá entrando em colapso, que não sei o que, ó, ele vai surtar e tal. Aí ele apaga, né? Aí ele é levado pro quarto lá e tá lá o Morfeu com ele esperando ele acordar. E aí ele tem uma breve conversa com o Morfeu que é mais ou menos assim. O Neo pergunta por Morfeu, eu não posso voltar. Aí o Morfeu responde assim, não, mas se pudesse, voltaria? Ou seja, ele ficou tão atordoado que ele tá perguntando se ele pode voltar pra vida dele como era antes. Ou seja, pra dentro da Matrix, né? Aí o Morfeu, ele vai responder aquilo que eu falei pra vocês, que dá a resposta pro Judas lá, né? Isso, ele não tem como voltar pra Matrix. Não tem como voltar. Morfeu, ele tá afirmando pro Neo, não tem como voltar. Você não, uma vez salvo, amigo, salvo pra sempre, ó. Não tem como voltar, tá? Mas a questão toda é, se você pudesse voltar, você voltaria? Essa é a pergunta que eu quero jogar aqui no ar. Se deliciem. Cara, muita gente, às vezes, quando toma a decisão de servir a Cristo, e aí que tá, né, cara? Vai muito da forma como o evangelho tinha apresentado antes, porque tem muitas pessoas que às vezes querem voltar atrás, sim. É porque talvez não tenham nem sido apresentadas a um verdadeiro evangelho, talvez. Corretamente, né? Mas, nesse caso, eu particularmente, por mais dificuldade, porque assim, a vida cristã não é uma vida simples, cara. Entendeu? Não é uma vida, te leva a refletir sobre muita coisa, te leva a pensar sobre muita coisa. E na verdade, pra mim, a cosmovisão cristã é a que mais responde aí às ansiedades da vida, né? O que a gente tem tanto pra pensar. E pra mim, a cosmovisão é a que mais preenche esse caminho. E eu, mesmo que tivesse a opção, eu sei que não existe essa opção, mas mesmo que pudesse voltar, eu não iria querer voltar, não. Pra aquele mundo onde era o desconhecimento, de dúvidas, de não saber o que vai acontecer na vida pós-morte, saber o que não vai acontecer, da onde eu vim, pra onde eu tô indo. Sei lá, esse mundo de dúvida, pra mim, a cosmovisão cristã, o cristianismo é o que faz mais sentido pra visão de mundo, cara. Então eu não voltaria atrás, não. Mas você vê lá que, como a vida de um cristão, lá que tem a perseguição, tem os problemas, né? Lá também tem. Eles, depois que eles saem da Matrix, eles caçado, eles não tem mais sossego. Dentro da Matrix tem os agentes lá querendo pegar eles, e fora tem os robôs também querendo pegar eles pra matar. Então assim, eles têm um comparativo muito grande com a vida real, né? A vida de um cristão mesmo. É uma vida cheia de perseguição, né? Lá é uma perseguição pra morte, né? Pra nós cristãos, muitas vezes é uma perseguição muitas vezes ideológica, né? É uma perseguição muitas vezes moral, né? E essas coisas acabam afetando nós de uma certa forma, né? E perseguição pra morte também. Em alguns países você vê que onde é meio que proibido pegar o evangelho, Bíblia, essas coisas, é bem semelhante. Se eu abrir a boca dentro da Arábia Saudita que você é cristão, você morre, né? Então é bem complicado nesses lugares, né? Se denominar como cristão, né? Sim.
Legal. Uma outra frase, André, que tem nesse mesmo contexto, que Morfeu vai falar pro Neo. Inclusive ele fala, olha, Neo, queria te pedir desculpas porque nós jamais libertamos uma mente depois de uma certa idade. Isso me chamou a atenção, cara, porque pensa o seguinte, é muito fácil você trabalhar com jovens, né? Você trabalhar com crianças, às vezes uma criança, você pega uma criança e você forma o pensamento dela. Você basicamente cria aquela criança já com um conceito cristão, com um conceito bíblico. Mas quando aquela pessoa, principalmente uma pessoa que é um pouco mais envolvida com a informação, ela já tem uma cosmovisão formada. Eu penso muito em C.S. Lewis aqui, na conversão de C.S. Lewis, de como ele era extremamente resolvido com o ateísmo e de como o ateísmo fazia muito sentido pra ele. E de repente, cara, ele se bate com a cosmovisão cristã. E aquilo dói mais, por quê? Porque depois de uma certa idade, depois de uma certa maturidade, a pessoa ela já tem um conhecimento de outra cosmovisão, ela já tem uma convicção com ela, e é muito mais difícil pra ela se adaptar a uma nova realidade, cara, sabe? Lá eu vejo assim que no filme, quanto mais tempo tá na Matrix, mais você tem certeza de que aquilo lá é real, né? Mais vai ter certeza que aquilo é real, e se alguém me falar alguma coisa ao contrário, isso aqui é uma Matrix, não existe. Você vai falar, como não? Eu vivo aqui, sei lá, 50 anos. Exatamente. Sim. Eu falei de C.S. Lewis porque ele teve uma dificuldade grande também, porque colocou tudo em xeque aquilo que ele acreditava quando ele se depara com o cristianismo e vê como o cristianismo estudado com seriedade e com profundidade pode trazer aí uma melhor visão de mundo, como eu já estava dizendo. Então, essa frase aqui, né, jamais se liberta uma mente depois de uma certa idade, é interessante porque realmente o impacto é muito maior para a pessoa que tem mais uma formação, já um conhecimento prévio, uma maturidade, né? Isso é tão verdade que isso é uma verdade até mesmo para pessoas que dentro da igreja elas estão cegas enquanto ao ensino que elas têm, o ensino deturpado, o ensino algumas vezes até herético, que elas aprenderam a vida inteira aquilo lá. E mesmo quando confrontadas com o que é verdadeiro, elas ignoram e não querem. Ou quando querem têm dificuldade para se libertar daquilo, ou quando não falam, não, eu sempre aprendi assim, então para mim é isso aqui, eu não quero saber outra coisa, justamente por causa da questão da idade. O tempo que você tá no erro, às vezes você tá tão acostumado com aquilo que você já não importa mais o que é verdade. Para mim é aquilo lá que eu aprendi e pronto, acabou. Isso é um perigo tão grande, né? Sim, é verdade. Sim. Você se acostuma com o erro, né? Uma outra realidade que também Morfeu aplica lá pra Neo, ele fala assim que enquanto Matrix existir, a raça humana jamais será livre. E aí eu faço um paralelo, como o André colocou no começo, definindo Matrix como esse mundo caído, né? De como, enquanto a Matrix aqui existe, né, a raça humana ela jamais será livre, no sentido pra nós aqui, mesmo que nós já fomos justificados com Cristo, nós ainda somos pecadores. É aquela tensão de Lutero, né? Ao mesmo tempo que somos justos, ainda somos pecadores. Ou seja, o novo nascimento já veio para nós já estamos unidos, assentados e reinando com Cristo, mas ainda não. É aquela ideia de que o reino já veio, mas não em sua plenitude, é o já e o ainda não. Então, enquanto esse mundo aqui ainda existir, nós jamais seremos totalmente livres, como, na verdade, seremos num mundo glorificado, né? Numa outra realidade glorificada. Então, eu também achei muito legal essa frase, porque, realmente, enquanto a Matrix existir, a raça humana jamais vai ser livre, né? E é interessante que, no meio de todas essas falas aí que se tá tendo esses diálogos do Morfeu com o Neo, já tá havendo discipulado, né? Isso que é interessante. Isso é verdade, tá tratando, ensinando, né? E isso, ele ao mesmo tempo que o Morfeu ele discipula o Neo com esses ensinos filosóficos, né? Porque não tem como falar outra coisa. Ele também ensina com o discipulado no punho, né? Literalmente. Na hora dos fights, né? Nessa parte da luta, Morfeu falou uma frase pro Neo, falou assim, ó, você é mais rápido que isso. Pense que é e sabe que é, né? Aquela questão, tipo... Ele fala, né? Você... Não pense que você é, né? Saiba que você é, né? Então... É bem legal essa parte, assim, porque, tipo assim, parece que ele tá com medo, né? Mas ele sabe que ele é mais forte e ele, nessa hora, ele acaba vencendo o Morfeu, né? Tem uma outra parte que ele fala assim, mas você acha que você tá respirando ar? Tipo assim, mas ele não tá respirando ar nenhum, tá ligado? Você acha que a sua velocidade, a sua força tem alguma coisa a ver com essa realidade aqui? Né? Você acha que o ar que você tá respirando é ar de verdade?
E aí Neo começa a sacar, porque é nessa hora que Neo expressa uma velocidade incrível, né, com a luta. Porque veja que até então ele não tinha isso, mas o discipulado, o processo de ensino e de tratamento, de lapidação que o Morpheus está dando a Neo, vai fortalecendo o Neo, né? Ele percebeu que ele conseguia moldar a Matrix, né? Ele conseguia fazer coisas que ele, no mundo normal, lá, ele não conseguiria fazer. Ele viu que se ele não tivesse mais medo e ele acreditasse que ele ia conseguir, ele conseguiria, tanto que ele conseguiu. Tanto que isso é uma libertação que o Morfeu trata como uma libertação da mente, né, Ganso? Na questão do salto lá mesmo, né? Tem uma hora que, antes do Morfeu saltar, ele fala pra Neo, olha, Neo, é o seguinte, esqueça o temor, esqueça a dúvida e esqueça a descrença. Simplesmente libere a sua mente. Não é tão simples assim, cara. E Neo, todo mundo achando que talvez ele conseguiria, né, na primeira, mas claro que não. Porque o discipulado... eu acreditei que ele ia conseguir na primeira. Então, mas a gente aprende que o discipulado não é um resultado assim instantâneo. Né? Por isso que a vida de discipulado nossa, tanto a nossa vida de discipulado com Cristo, como a nossa vida discipulando outras pessoas, ela é a vida inteira, cara. Porque vai demorar, a gente vai levar tempo para poder aprender certas realidades espirituais. E talvez Jesus Cristo volte para nos buscar ou volte individualmente para cada um de nós e a gente ainda não vai aprender tudo. Isso é verdade. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. E o que vocês podem falar sobre o encontro de Neo com o Oráculo? Eu quero discutir especificamente uma frase dos dois. Mas antes de discutir essa frase dos dois, eu acho interessante falar um pouquinho a respeito desse encontro ou do que abrange esse encontro. Tem várias coisas interessantes. Tem a parte interessante de que o próprio Morfeu fala que pro Neo, eu acho que até depois que o Neo se encontra com o Oráculo, que o Morfeu assim, ó, eu não quero saber de nada do que ela falar com você, hein? O que ela falou pra você é pra você, não me interessa, porque o que fala pra mim é pra mim, ponto, acabou, né? A revelação é pessoal aí. Tem a parte que o Neo vai falar... testifica com o teu espírito e até tem a parte que o Neo vai falar com o menininho carequinha lá, o Budinha, que a colher não existe, quem se entorta é a própria pessoa, que não sei o que, sensacional. Nossa, aquela parte lá. Ali dá um caldo. Mestre ali. Dá um caldo, você foi falar só sobre isso aí. E há uma parte mais interessante que vai remeter ao próximo filme, mas que aí tem a perspectiva do Neo como o Redentor, né? Mas é que o Neo, ele é tão incrédulo que ele ainda não acredita na missão que ele tem que desenvolver e que ele tem que aderir, que o próprio Oráculo sabe disso, que o Oráculo fala pra ele o que ele precisa ouvir, não a verdade. Vocês perceberam nisso? Eu tive até uma pequena discussão com a Camila, porque ela falou assim, mas o Oráculo falou pra ele que ele não era o escolhido. Eu falei, justamente, mas o Oráculo falou pra ele que ele não era o escolhido porque era aquilo que ele precisava ouvir. Porque aí ela falou assim, olha que coisa sinistra, né? Aí a Camila falou assim, mas quer dizer então que naquele momento ele não era escolhido? Eu falei, não, ele era escolhido desde a fundação do mundo. Sensacional, né? Ele sempre foi o escolhido. A questão é que, aquele momento, ele não achava que ele era o escolhido ainda. Ele precisou reconhecer nele mesmo quando ele era o escolhido. Então, naquele momento, o Oráculo precisou dar uma migué pra ele. Tipo assim, ele precisava, ele mesmo, se encontrar como escolhido, mas não quer dizer que ele só seria o escolhido a partir do momento que ele se encontrasse. Ele já era. Tanto que na segunda vez que ele vai falar com o Oráculo, já lá no Matrix Reloaded, o Oráculo olha pra ele e fala, olha, você não veio aqui pra fazer uma escolha, você já fez ela. Você veio aqui só pra entender por que você fez. E até ela fala pra ele, fala, olha, eu já achei que essa altura você já tinha entendido isso. Mas ele ainda tem essa dificuldade, de que na verdade não é que ele tinha que, na verdade, por ele mesmo decidir, escolher e entender essa questão, né? Você via que ele era escolhido antes da profecia porque ele já tinha uns dons que pessoas normais não tinham. Então, através daí, você já via que ele ele era escolhido já, era certeza isso. Mas ele não se via como, né? Mas ele não se via como. Fih, é aquele negócio, que ser escolhido é como estar apaixonado. Somente você sabe que está. É a frase. Então, pelo menos a Trinity sabia, né? Então. E o Oráculo fala que ele é burrinho, né? Fala pro Neo. Fala pra ele, ó, tu é bem atrasadinho, viu, filho?
A conversa que eu quero propor aqui com vocês, na verdade, o mistério, o momento filosófico do filme, o tchan de todo o episódio que nós estamos gravando aqui, o que vai fundir a cuca de qualquer um na face da Terra é essa. A conversa que o Neo teve com o Oráculo, que foi a seguinte: o Oráculo chega pro Neo e fala assim: não se preocupe com o vaso. Ao passo que o Neo responde: que vaso? Aí ele esbarra no vaso e o vaso quebra. Aí o Neo pergunta: então, como que você sabia? E o Oráculo responde: o que realmente vai queimar os seus miolos é: você realmente teria quebrado se eu não tivesse dito nada? E aí? Se ele não tivesse falado nada, ela, né, o Oráculo não tivesse falado nada, ele tinha quebrado do mesmo jeito. Teria? Com certeza. Certeza. Teria? Sim. Rafael? Teria, Rafa. Oi? O cara tá mexendo no celular, mano. É que ele ficou com tanto medo de falar do vaso que não quer nem falar agora, entendeu? O vaso cheio de azeite ou fora do azeite? O vaso é da dinastia Ling ou não? Oh, A Rafa. pergunta é se ele teria quebrado se ela não tivesse falado? Yes. Então, cara, aí a gente vai entrar num processo aqui que é difícil, viu? Ai. Mas eu acho que ela precisava falar aquilo pra ele poder começar a acreditar. Tipo assim, como ela sabia do futuro, entendeu? Foi uma demonstração ali, entre aspas, de poder, né? Falar, ó, você não tá acreditando que eu sou um oráculo, que eu sei de tudo? Deu um exemplo ali. Mas, pelo exemplo que o André perguntou, eu acho que ele ia quebrar de qualquer jeito. A não ser que ela falasse, né? Ó, você vai quebrar o vaso agora. Aí ele ia falar... Então, ele ia eu quebrar, acho, eu acho que o lance do vaso não tem nada a ver com previsão, cara. Tem, cara. Não sei, eu acho que não. Lembre-se que ela disse pra ele que ele não era o escolhido. Mas falou porque... Então tá, pro Hélito ia quebrar o vaso mesmo assim, certo? Se não falasse pra ele. Tá, pro Jean ia quebrar o vaso? Também. Hã? Também ia quebrar o vaso. O Rafael não ia quebrar o vaso? Eu acho que não. Pra mim não ia quebrar o vaso, sabe por quê? Porque ele só vira pro lado pra ver o vaso porque ela falou que vaso que era aquele. E ele só esbarra Se porque ela- ele foi tentar olhar. Isso, porque ele fala, que vaso? E ele procurou. Se ela não falasse do vaso, ele não ia procurar vaso nenhum, consequentemente o vaso não quebraria. Mas eu já tô com o tava André. escrito que ela quebraria o vaso. Então ela devia ter falado pra avisar, então quebraria. É, Entendeu? no script do cara que fez o filme, tava certeza que tava escrito que o vaso ia quebrar. Entendeu? Por isso que eu falei lá, Então, cara. o vaso ia quebrar. Porque assim, ó, É, a gente tava vai entender. determinado que o vaso ia quebrar. Por isso que o vaso quebrou, né, Jean? É isso que você quer dizer? Sim, é isso aí. A gente vai entender Tava melhor. nas escrituras. Opa, pera, tava no... Tava no escrito. Tava no script. A gente vai entender melhor no segundo episódio que a gente vai fazer, porque a origem do oráculo vai dizer muito sobre isso também, porque o oráculo não trabalha com previsões de futuros, cara. Ele trabalha com cálculos matemáticos. Então tem tudo a ver com o André falou. Tudo bem. Então ele é um programador, então. é. Ele é um hacker. Ele é um Não, programa. programa autoconsciente. Não, tudo bem, mas nessa perspectiva, ela tem a ver com a questão de previsão. Porque cálculos que você faz, por exemplo, ó, gente, pelo amor de Deus, hein? Não sou a favor disso. Mas com previsão de ganho de loteria, são cálculos matemáticos. Sim, são então, previsão. mas são previsões, previsão mas de não- chuva, são previsões com cálculos matemáticos. Não, mas não- Tudo são Probabilidades. previsões. Isso Não, aí. mas não no São sentido previsões. que eu entendi no sentido do Jean de algo sobrenatural, entendeu? Ah, mas eu estamos tenho- traçando um paralelo aqui, né? Aham. É Eu que nesse acho momento- que, É que tipo nesse assim- momento nós estamos brincando aqui com essa parte do filme. Na minha opinião, assim, eu acho que aquilo era tipo uma forma de mostrar que ela realmente era o profeta, né? Eu acho. Eu acho não. também. Uma das Eu formas acho. de mostrar que ela Até tem eu poder. fiz um paralelo bíblico com isso, na verdade, né? Dá pra fazer. Eu acho. Você vai fazer um paralelo, você falou? Eu falei, ó, se vocês catar aquela parte lá em 1 João, lá de Natanael, onde Jesus fala, eu conheço Natanael, você estava lá debaixo da figueira, e Natanael fala, ó, tu é filho de Deus, rei de Israel, entendeu? Tipo assim, algo que, tipo assim, só Natanael sabia, entendeu? Tipo assim, ele precisou que Jesus naquela hora falasse algo milagroso, assim, sobrenatural, e ele aceitou Jesus como Salvador, né? Mesmo na minha opinião, eu acho que ela fala do vaso pra ele acreditar que ela é um profeta, entendeu? Na minha opinião. Eu Concordo acho. com o Jean. Eu acho que em relação ao vaso é tudo irrelevante.
Porque a questão do cerne da conversa não é em relação ao vaso, é em relação a ele ser o escolhido ou não. A questão do vaso era só pra chamar a atenção dele e deixar ele encucado, pra que ele pensasse. Porque ele vai falar da questão da... Como é que você concorda? Eu sou contra a questão de quebrar o vaso. Não, mas eu tô concordando com você também, caramba. Tá. Porque ele vai falar pro Neo que ele não é o escolhido, porém ela sabe que ele é. Porque ela disse pro Morfeu que o Morfeu acharia o escolhido. Sim. E o Morfeu tanto... Justamente. Isso. E aí ela sabe e ela fala pro Neo, daí que ela fala que ele é um bobinho, porque ele ainda não sabe que a Trinity está apaixonada por ele, mas ela já sabe que a Trinity está. E a Trinity se apaixonaria pelo escolhido. Ela fala o Oráculo fala pro Neo que o Neo que o Morfeu daria a própria vida pelo Neo, justamente porque o Morfeu tinha convicção de que ele era o escolhido. E como mesmo assim ela diz pro Neo que ele sinto muito, mas você não é ele. Então ela não falou isso porque ela sabia que ele não era. Ela falou isso porque ele acreditava que ele não era. Porque ela sabia que ele era. Sim, o que ele precisava? Ele precisava ele mesmo ter a convicção dele. Ele era cético. Ele precisava passar... Antes disso tudo, a hora que ele entra na sala, ela já pede pra ele ler as palavras que estão em cima da porta. Que o escrito lá tá em latim, mas tá escrito lá, conheça-te a ti mesmo. É nítido esse lá. Tipo, ele precisava primeiro se conhecer. Se conhecer. Sim, mas aí é o que eu tô querendo dizer. A questão do vaso, eu brinquei aqui, lancei a questão do vaso, é fútil, é irrelevante. Então, mesmo ela mostrando que ela é uma profeta, que sabia que ele era o Messias, sabia que ela sabia o futuro, ele não ia aceitar de qualquer forma, porque dentro do coração dele ele tava aceitando, entendeu? Isso mesmo. Podia falar ali, ó, podia juntar todo mundo e falar assim, apontar para ele e falar, você é o escolhido. Ele não ia acreditar. Não ia. Mas tanto que o mais interessante, olha que é interessante também, que até isso eu conversei com a Camila no dia. Ele só acredita depois da ressurreição, filho. Sim. E ó, deixa eu falar interessante também, que eu achei legal, não sei se vocês perceberam isso, o quão foi importante ela dizer pra ele que ele não era o escolhido, mesmo que isso tinha implicações do fato de que ele precisava saber, porque o fato dele sair daquela conversa, não acreditando que era o escolhido, fez ter a possibilidade dele salvar o Morfeu. Você viu que estranho? Ele não acredita que ele não é o escolhido, mas ele acredita que ele pode salvar o Morfeu. Na verdade já tinha sido revelado por isso pra ele. Ela falou, olha, vai chegar um momento que você vai ter que escolher entre a sua vida e a do Morfeu. Entendeu? Ela já tinha falado isso pra ele já. Mas ele acreditou nisso, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se ela falar pra ele assim, ó, vai ter um momento que você vai ter que escolher entre a sua vida e a do Morfeu. Aí ela fala também que o Morfeu tava disposto a sacrificar a própria vida porque o Morfeu tinha convicção de que ele era o escolhido. Se ele também tem convicção de que ele é o escolhido, ele fala assim, então tudo bem o Morfeu morrer, porque eu sou escolhido e ele é capaz de entregar a própria vida dele por mim. Não, mas pelo contrário. Na verdade, ele decide salvar o Morfeu porque ele falou que o Morfeu acreditava em algo que ele não acreditava. Isso, mas é o que eu tô afirmando. O quão foi importante ele sair daquela conversa não achando quão foi importante ele sair daquela conversa acreditando que ele não era o escolhido. Concordo. Porque ele saindo dali acreditando que ele não era escolhido, foi aí que ele pôde sair pra salvar o Morfeu. É isso que eu tô querendo dizer. O Morfeu tava morrendo por ele, né? Ia morrer por ele. Isso, porque se ele sai dali achando que ele é o escolhido, na hora que o Morfeu é preso pra salvar o Neo, ele fala assim, tudo bem, então eu sou o escolhido, o Morfeu tá entregando a vida por mim, então o Morfeu tem que morrer mesmo, porque é a minha vida pela do Morfeu, entende? Mas é isso aí, e o vaso não ia quebrar então. Pra mim... É que assim, pra vocês, a questão do vaso é mais simples porque vocês já assistiram o segundo. Não. Você já sabe o que ela é. Não é por isso não. Eu tô me baseando no vaso por causa daquela conversa naquela cozinha. Sim, porque ele virou pra ver onde estava o vaso. Eu concordo também. São duas linhas palpáveis. Agora uma pergunta aqui. A Trinity se apaixonou por Neo porque o Oráculo disse que seria assim? Ou realmente foi uma coisa do destino mesmo? Foi o que o Oráculo falou. Ela se apaixonou pelo Neo porque ela se apaixonou pelo Neo. O que o Oráculo fez... com ele só? Como pode isso? Não. Ela se apaixonou porque ela se apaixonou. O que o Oráculo fez foi só ver algo que iria acontecer. O Oráculo não tem poder pra escrever a história. Ele tem poder pra ver o que vai acontecer. Sim. Então, ele já sabia que isso aconteceria. Por isso que falou pra ela. Justamente. Mesma coisa do vaso. Ele não consegue mover os corações. Ele consegue revelar o que vai acontecer. Por isso que ele falou do vaso. Já sabia que ia quebrar. Vixe, você me fez me contradizer agora, hein, Jean? Você viu? Mas aí isso não envolve o coração, né? Não envolve, mas ela sabia que o vaso
ter ser quebrado. Mas você me fez eu me contradizer agora, hein? Você viu? E aí, Rafa, se contradisse também? Tá de boa. Tô firme Quero aqui no saber meu argumento. nenhuma. Porque o meu argumento não tem a ver com o de vocês, nesse sentido. Ah, então bom. É. Não? Bom, como eu sou humilde, eu volto atrás. Aí, o Wellington, mais um pra nós. O que aconteceu? Desculpa, eu tive que sair aqui. Ô, louco, mano. Quando esse episódio sair, Wellington. Minha gata quebrou todos os negócios aqui, cara. Eu tive que ir lá. Agora você vai ter que esperar o episódio ser editado e sair pra descobrir o que aconteceu. Mano, acabei de fazer o André trocar de opinião sobre o vaso. Não, vai descobrir o que é. Eu vou ter que ir lá no backup da gravação pra ver. Vai. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Um último paralelo que eu gostaria de traçar com vocês aqui é que, independente de serem libertos, né, das pessoas que escolhem a verdade e tomam a pílula vermelha, independente de ser libertos da Matrix, eles acabam voltando pra Matrix, né? Porque afinal de contas, assim como o Morfeu libertou uma galera toda junto com a Trinity, o Neo ele acaba também voltando e fazendo parte da missão para resgatar novas pessoas, correto? Sim. Então essa equipe aí desses missionários aí, esse povo que tá disposto a arriscar a própria vida para voltar a lutar por novas vidas, eles vão agora lutar novamente contra o mal e contra o pecado, né? Então como que vocês enxergam que dentro da Matrix lá, tanto os agentes quanto as coisas que acontecem, vocês enxergam o quê? Que os agentes e as coisas sujeitas à Matrix lá, eles seriam a maldade e o pecado? Ou eu tô viajando muito aí? Olha, pode até ser, não só os agentes têm um papel importante, né, principalmente na questão do Neo, mas por exemplo, depois que o Neo já tomou a pílula, já tá dentro da nave, já nasceu de novo, né, vamos dizer assim, tem uma cena legal em que eles estão comendo ali, né, e aí eles estão comendo uma pasta branca, cara, a gente até chama lá de gororoba, né, um negócio esquisito, e é interessante... geneticamente não sei o que, feito pra eles viverem, né? Os sais minerais, não sei o que, tudo que é necessário pro seu corpo e tal, e aí nos remete à ideia de que a gente começa a se afastar da questão das paixões carnais, né, que a gente tem com a luxúria, a gula, muitas vezes, né, do prazer da comida e tal, e isso ali depois eles já meio que estavam afastados disso, ao mesmo tempo em que eles vão ter todos os desafios agora na ânsia de levar a verdade também talvez para outras pessoas, e no caso aqui que o filme vai descambar para libertação, povo de Zion, né, das mãos das máquinas, eles vão enfrentar vários problemas que, se você for parar para pensar, era melhor ter ficado quietinho lá atrás não tomado a pílula vermelha, mas no sentido assim de que mesmo depois que você, agora trazendo um paralelo cristão, mesmo depois que você aceita Cristo, nós continuamos com a nossa vida aqui de desafios, né? É o que eu tava falando agora há pouco lá atrás, tipo, enquanto essa Matrix existir, a gente não vai ser livre do pecado, da aflição, da tristeza, né, do sofrimento, tudo isso ainda nos assola como cristãos, mas nós temos a certeza de que nós não estamos mais sozinhos nisso, né? Nós temos quem luta por nós temos uma esperança escatológica, né? Algo que nós esperamos que irá acontecer, em que finalmente nós seremos libertos dessa Matrix aqui e finalmente estaremos na realidade espiritual que nos convém. Então eu acho que existe sim esse desafio da vida cristã, mesmo depois do novo nascimento, ainda é uma vida de dificuldades aqui, por enquanto, até a gente conseguir realmente chegar no final dessa guerra aí, né? Uma guerra que já foi vencida, né? Nós já... como lá com eles, até enquanto existir a Matrix, eles vão tem que fugir, vão estar em guerra, a gente também é a mesma coisa, né? E o legal, se vocês for perceber, quando o Neo morre lá, né, que o Smith lá dá um monte de tiro nele, né, e ele renasce novamente, né, e você começa a perceber que o jogo começa a mudar naquele momento, né, onde Neo ele consegue começar a controlar a Matrix, né, e ele começa a ganhar território, né. Até tava conversando com o Rafa,
na parte da manhã dessa gravação, né? É que nós podemos ter um paralelo muito legal, isso em relação a Jesus e Satanás, né? Aonde Jesus, ele começa a ganhar território, né? A questão jurídica, né? Isso vai ser mais explicado nos próximos filmes que nós podemos tratar mais sobre esse assunto, né? Cara, o fato do Neo morrer, ressuscitar e agora na ressurreição dele ele tem mais poder do que ele tinha antes, ele já tem uma autoridade sobre a própria Matrix que ele não tinha antes, e aí no finalzinho do filme, a última cena, ele ia sendo assunto aos céus, cara, isso é muito fantástico. A gente já ouviu isso em algum lugar, não viu? A gente já toda a autoridade me foi dada, né? Sim. Já viu isso em algum lugarzinho. Então a gente vai tratar melhor disso no próximo episódio, mas é fantástico, cara, fantástico. Ó, outra coisa, só pra relembrar, aquela cena do tiroteio, onde o Neo e a Trinity tá lá, entrando lá pra salvar o Morfeu, né? Quem jogou CS vem na cabeça na hora, né? Sim, tem um mapa daquele lá. Tem um mapa do CS. Aquilo lá foi nostalgia na hora que eu vi no filme. Por quê? Não lembro, não... Existia no CS, eu acho que 1.6, aquele mapa chamava CS Matrix, eu acho. Era exatamente aquele lugar. Aquela cena lá do tiroteio. Que na hora do filme, eu vi aquela cena e eu fiquei pensando, eu já vi isso em algum lugar. Né? Eu não lembrava onde que é. Agora que o Jean falou que eu sei de onde que é. E você vê a dificuldade, cara, que o Neo e a Trinity tem pra... As dificuldades que eles passam até chegar lá em cima pra libertar o Morfeu, né? Então você veja que não é uma vida fácil, cara, mesmo depois de ter escolhido a realidade, né? O legal é que o Morfeu, ele lutou contra o pecado, né? Você pode ver lá que ele lutou contra o vírus dentro dele, onde que ele ia começar a falar tudo que ele sabia dos segredos de Zion, né? E a partir do momento que ele abre os olhos e vê Neo, ele restaura suas forças e consegue quebrar a algema, né? Achei muito legal essa parte. É interessante também que eu acho que, se eu não me engano, o Elton comentou mais lá no início do episódio, que a luta não tá só dentro da Matrix, né? A luta tá também ali fora, quando fora também, onde os robozinhos lá, as sentinelas, vêm também pra tentar matar eles ali. Então o perigo, ele tá dentro e fora, ou seja, você pode morrer tanto dentro da Matrix quanto fora dela. Então a nossa luta tá sendo mortal, né? É isso, meus queridos. Vocês têm mais algo a compartilhar? Não, tem bastante coisa, mas vai ficar pro próximo episódio. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. O Pop não volta a ninguém. É isso, galera. Nós vamos encerrando por aqui. Nosso episódio, eu acredito que ficou muito bacana. O fardo do escolhido vai ficar pro próximo episódio, bem como o aspecto redentivo, o Neo como salvador e redentor. Acredito que algo bem melhor aí, muito mais robusto vai nos aguardar. Mas eu já acho que ficou muito bacana isso. Eu agradeço aos meus queridos amigos por me ajudar nessa empreitada. Eu fiquei muito satisfeito com esse episódio. Obrigado, hein, galera. Obrigado você, André, pelo convite. Como a gente falou aqui no início, é um prazer estar aqui no DG Pop. E, se Deus permitir, estaremos aí na continuação aí desse papo. É isso aí. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Então é isso, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E eu vou ficando por aqui. E meu nome é André Lourenço. E eu vou citar o enigmático Neo quando disse o seguinte: eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar um mundo sem você. Um mundo sem regras nem controle. Sem limites nem fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir. Eu sou o Wellington e eu fico com a seguinte frase: cedo ou tarde você descobrirá a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Eu sou Rafael Pavanello e pode crer, tudo que tem um começo tem um fim. Meu nome é Jean Lobato e a verdade está dentro de você, basta enxergar.